Meu nome é Matheus e eu faço parte do PET Engenharia Elétrica da UFPR. Esse é um vídeo do projeto Magnetizar, que tem como objetivo trazer um pouco da engenharia elétrica aos estudantes do ensino médio. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre elétrica básica, abordando alguns conceitos fundamentais para o estudo da eletricidade. Um dos principais conceitos para o estudo da eletricidade é o conceito de carga elétrica. Aqui temos a representação de um átomo, com as partículas que o compõem. Nessa região que chamamos de núcleo, temos os prótons e os nêutrons. E nessa outra região em torno do núcleo, chamada eletrosfera, temos os elétrons. Existem dois tipos de carga, cargas positivas e cargas negativas. E os portadores dessas cargas são os prótons e os elétrons, sendo que os prótons são os portadores das cargas positivas e os elétrons portadores de carga negativa. Em um corpo com diversos átomos, pode haver uma diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. Se o número de prótons for maior, dizemos que esse corpo está carregado positivamente. Se o número de prótons for igual ao número de elétrons, dizemos que esse corpo está neutro. E se o número de elétrons for maior, dizemos que esse corpo está eletricamente negativo. Cargas elétricas geram uma coisa que chamamos de campo elétrico. Primeiramente, vamos fazer uma analogia ao campo gravitacional. A Terra, por ter uma grande massa, gera ao seu redor um campo gravitacional. Se pegarmos um objeto que também tem massa e soltarmos próximo à superfície da Terra, surgirá nele uma força, a força peso, que faz com que esse objeto caia na superfície da Terra. Ou seja, a Terra foi capaz de gerar uma região de influência próximo dela, que faz com que surjam forças se outras massas estiverem nessa região. A mesma coisa acontece com campos elétricos, só que ao invés de massa, temos cargas gerando esse campo. Foi convencionado que para cargas positivas temos um campo elétrico divergente e para cargas negativas temos um campo elétrico convergente, ou seja, saindo da carga positiva e entrando na carga negativa. Uma coisa que é interessante notar é que as massas elas não têm sinal, ou seja, a única maneira de interação entre massas são forças de atração. Já com cargas elétricas, como elas têm sinal positivo ou negativo, podem existir forças de atração ou forças de repulsão, dependendo da configuração dessas cargas. Aqui, por exemplo, temos uma carga positiva, gerando um campo elétrico apontando para fora, e colocamos nessa região de campo elétrico uma carga de prova positiva. Cargas de prova positiva fazem com que surjam forças na direção do campo, e cargas de prova negativa fazem com que surjam forças na direção oposta do campo. Então, aqui, a gente pode concluir que cargas de sinais iguais se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Toda carga elétrica localizada no interior de um campo elétrico possui uma energia potencial elétrica associada à sua posição nesse campo. A gente ainda pode fazer uma analogia com a Terra, só que ao invés de ser potencial elétrico, seria um potencial gravitacional. Por exemplo, se a gente tem uma maçã aqui nesse ponto A, e a gente solta essa maçã, ela vai ser puxada em direção à Terra, indo até um ponto B, por exemplo, ganhando velocidade. Ou seja, teve uma certa conversão de energia potencial que ela tinha nesse ponto A em energia cinética e energia potencial que ela vai ter nesse ponto B. A mesma coisa acontece no campo elétrico. Por exemplo, aqui, se eu tenho uma carga negativa gerando um campo aqui, e eu ponho uma carga positiva nesse ponto A e solto, essa carga positiva vai ir em direção a esse ponto B, também ganhando energia cinética e diminuindo seu potencial. Ou seja, a gente pode concluir que o potencial no A é maior que o potencial no B. Assim como no exemplo da Terra, o potencial aqui é maior que o potencial aqui. Aí a gente entra no conceito de espontaneidade. As cargas positivas, elas procuram menores potenciais, e as cargas negativas procuram maiores potenciais. Aqui a gente tem um exemplo de duas placas carregadas, uma carregada positivamente aqui e outra carregada negativamente. O campo elétrico ele sai da placa positiva e entra na placa negativa. Se a gente colocar aqui dentro, por exemplo, aqui no ponto A, se a gente colocar uma carga positiva, ela vai procurar menores potenciais, ou seja, a carga positiva ela vai tender a ir da placa positiva para a placa negativa. E se eu colocar um elétron aqui dentro, uma carga negativa, ele vai fazer o caminho contrário. Ele vai tender
a maiores potenciais, ou seja, o elétron vai sair da placa negativa e vai ir para a placa positiva. Ou seja, o potencial, nesse caso aqui, o potencial A é menor do que o potencial B. Surge também o conceito de diferença de potencial, que é basicamente a diferença entre os potenciais de dois pontos. Aqui, por exemplo, no caso da maçã caindo, podemos concluir que o potencial que a maçã tinha aqui em cima é maior que o potencial que ela tinha aqui embaixo. Ou seja, devido à diferença de potencial entre esses dois pontos, foi possível converter a energia potencial em energia cinética, nesse caso, energia potencial gravitacional. E no caso do próton aqui, se eu soltar ele numa região de maior potencial, ele vai ir numa direção de menor potencial, também convertendo energia potencial, nesse caso energia potencial elétrica, em energia cinética. Esse daqui é a representação de um fio condutor, onde seus elétrons estão aqui em movimento desordenado, se movendo em todas as direções. Uma característica interessante de materiais que são condutores é que os últimos elétrons, os elétrons que estão nas camadas mais afastadas do núcleo, eles não estão tão atrelados ao núcleo, eles têm mais facilidade para se desprender do núcleo, ou seja, eles ficam meio livres para se movimentar aqui. É exatamente esses elétrons que são representados aqui, em movimento desordenado. Agora, se você aplica uma diferença de potencial entre os dois lados desse fio condutor, o movimento desses elétrons vai passar a ser um movimento ordenado, porque vai surgir um campo elétrico ali dentro do fio e vai fazer com que os elétrons se movam todos em uma única direção. E isso é o que a gente chama de corrente elétrica. Mas como que eu faço para aplicar uma diferença de potencial nos dois lados do fio? Eu posso utilizar, por exemplo, uma pilha. Como eu já tinha dito, os elétrons procuram maiores potenciais, ou seja, os elétrons vão sair desse polo negativo aqui da pilha e ir em direção ao polo positivo. Só que o sentido da corrente, que é um sentido convencional, ele é o sentido contrário ao movimento dos elétrons. Ou seja, apesar dos elétrons estarem se movendo daqui para cá, o sentido da corrente é o sentido contrário. A intensidade da corrente seria a quantidade de elétrons que passa através de uma superfície aqui, por exemplo, que você cortou o fio aqui, a quantidade de elétrons que passa ali por unidade de tempo. Essa daqui é a representação de uma fonte de tensão em algum circuito, ou seja, a barrinha maior aqui é o lado positivo e a barrinha menor é o lado negativo. Não precisa estar representado esses sinais aqui, positivo e negativo, subentende-se que o maior é o positivo e o menor é o negativo. E as unidades de medida de tensão é o volts. Quando você vê lá numa pilha, por exemplo, tem 1.5 volts, 9 volts. E a unidade de corrente é o ampere. Aqui temos um exemplo de um circuito simples, que a gente consegue montar apenas com uma pilha, lâmpadas e um interruptor. Aqui, os elétrons sairiam do polo negativo da pilha, passariam pelo interruptor. Repare que se o interruptor estiver aberto, os elétrons não têm como passar de um lado para o outro, ou seja, o circuito tem que estar fechado para isso acontecer. Se o interruptor estiver fechado, os elétrons conseguem passar aqui por esse fio e, passando dentro das lâmpadas, eles conseguem fazer com que a lâmpada acenda. E aqui temos a representação desse mesmo esquema aqui, só que sem um interruptor, daquela maneira lá, com as barrinhas aqui na fonte, e a lâmpada pode ser representada dessa maneira. Repare que a fonte aqui é de 6 volts e a lâmpada também é de 6 volts. Aqui falando um pouco sobre resistores, que são também bastante utilizados na montagem de circuitos, eles são também condutores, só que eles não conseguem conduzir tão bem a eletricidade quanto, sei lá, o cobre, por exemplo. Por quê? Porque neles há uma maior dificuldade dos elétrons passarem, porque há mais interações entre os outros núcleos dos átomos, por exemplo. E como esses elétrons aqui interagem com os núcleos atômicos, vai haver uma conversão de energia cinética do elétron em energia térmica. E esse é chamado efeito Joule, que é utilizado em várias coisas do cotidiano. Por exemplo, essa daqui é uma resistência de um chuveiro e ela utiliza o efeito Joule. Ele converte a energia elétrica, ou seja, o movimento dos elétrons passando por essa resistência aqui, vai converter a energia elétrica em energia térmica. O mesmo princípio é utilizado no ferro de passar roupa. A energia elétrica vai ser convertida em energia para esquentar a chapa ali do ferro de passar roupa.
E o mesmo princípio é utilizado aqui na lâmpada. Só que na lâmpada, quando aquele filamento ali esquenta, ele fica vermelho ou laranja e emite luz. Essa daqui é a lâmpada incandescente, né? E aqui temos a representação de resistores em circuitos, podendo ser essa cobrinha aqui ou essa caixinha. Aqui temos a lei de Ohm, que é uma lei que relaciona a corrente com a DDP que você aplica. Por exemplo, a resistência elétrica ela é definida como a diferença de potencial pela corrente. Se essa resistência elétrica ela não varia independentemente da DDP que você aplica, por exemplo, se eu aplico uma DDP de 2 volts e a minha corrente é de 1 ampere, eu duplico a minha DDP e a minha corrente duplica, ou seja, mantendo constante essa resistência, a gente diz que esse é um resistor ôhmico, porque a resistência dele não depende da DDP que você aplica. Uma aplicação de um resistor aqui é, por exemplo, se eu tenho aqui uma fonte de tensão de 6 volts e a lâmpada que eu estou querendo acender aqui, ela também tem 6 volts, ou seja, está nas condições certas. Mas se eu tenho uma lâmpada de 3 volts, por exemplo, e aplico aqui uma tensão de 6 volts, se eu não colocar um resistor aqui, a corrente, a DDP aplicada na lâmpada também vai ser de 6 volts, né? A lâmpada vai queimar, porque ela só suporta 3 volts. O que eu posso fazer? Eu posso colocar um resistor, porque o resistor ele consegue diminuir a tensão quando os elétrons passam pelo resistor, ele consegue diminuir a tensão nesses pontos aqui, né? Então, diminuindo a tensão, você consegue manipular os circuitos da maneira que você quiser. Em circuitos elétricos, você consegue associar os resistores, basicamente dessas duas maneiras, em série ou em paralelo. A associação em série, a característica da associação em série, é que a mesma corrente passa por todos os resistores. Ou seja, se os elétrons saem daqui, eles passam por todos os resistores necessariamente e voltam aqui. A associação em paralelo, a característica dela é que é aplicada a mesma DDP, a mesma diferença de potencial, é aplicada em todos os resistores. Ou seja, o elétron que passa nesse resistor R1 não necessariamente precisa também passar pelo resistor R2. Há uma divisão de corrente aqui nesse ponto, passa pelos resistores e volta aqui. Em série, a resistência equivalente, que seria uma resistência que poderia substituir essas três resistências, é basicamente a soma de todas as resistências que você associar. Ou seja, a resistência equivalente na associação em série, ela vai ser uma resistência maior do que cada resistência individual aqui. Já na associação em paralelo, o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos de todas as resistências. Nesse caso, a resistência equivalente vai ser uma resistência menor do que as resistências individuais de cada um. Aqui a gente tem dois medidores que são bem importantes em circuitos, que é o voltímetro, utilizado para medir tensão, e o amperímetro, usado para medir corrente. Uma coisa que é interessante ressaltar é que para você medir tensão, você tem que associar o seu voltímetro em paralelo com o que você está tentando medir. Nesse caso, você estava tentando medir a tensão que está sendo aplicada na lâmpada, você associa o voltímetro em paralelo. E o amperímetro, para você medir a corrente, os elétrons têm que passar por dentro do amperímetro, ele tem que ser associado em série. Ou seja, temos aqui, para saber a corrente que está passando nesse fio verde aqui, foi associado o amperímetro em série aqui. Um outro componente que é bem importante em circuitos é o diodo. O diodo tem uma característica que ele permite a passagem de corrente elétrica em um único sentido. Ou seja, ele meio que funciona como uma válvula, ele permite que os elétrons passem apenas no sentido que está... Na verdade, a corrente passa no sentido que está aqui e os elétrons passam no sentido contrário. E o LED, que é um componente bem utilizado também em circuitos, ele é basicamente um diodo que emite luz. Essa daqui é uma protoboard, que é basicamente uma placa que te auxilia a você fazer circuitos. Você consegue ligar aqui, por exemplo, uma bateria, e essa linha toda aqui vai ficar com uma tensão menor, né, com tensão negativa, e essa linha toda aqui, por exemplo, vai ficar com tensão positiva, e cada linha vertical dessas aqui, elas são interconectadas por trás aqui da placa, elas são ligadas. Elas só não são ligadas, por exemplo, essa linha 25 com essa linha 26 é que elas não são ligadas, ou seja, para você ligar elas, você teria que colocar um jumper
ou até mesmo no resistor, ou até mesmo LED, para você fechar o circuito aqui dentro. E agora eu vou dar um exemplo aqui com uma protoboard mesmo. Então, essa daqui é a nossa protoboard. Ela está sendo alimentada por uma bateria de 9 volts, ou seja, a diferença de potencial entre toda essa fileira vermelha aqui, onde está conectado esse jumper, e toda essa fileira azul, onde está conectado esse outro jumper azul aqui, a diferença tem que ser de 9 volts. E esse daqui é um multímetro. Nele você consegue medir a DDP, consegue medir a corrente e também consegue medir a resistência dos resistores. Nesse caso, vamos ver agora qual que vai ser a diferença de potencial aqui das duas fileiras que eu falei. É só encostar aqui que ele vai fazer a medida. Ó, exatamente 9 volts. Agora vamos mudar aqui o multímetro para medir a resistência. Aqui, ó, resistência até 20 km. Eu tenho esse resistor aqui. É só a gente conectar aqui também. A gente vê quantos quilômetros vai ser. Ó, cerca de 8,2 km. Então, agora a gente vai fazer alguns circuitos simples, utilizando a protoboard. Esse daqui é o circuito mais simples que a gente consegue montar aqui. Basicamente a corrente passando por esse resistor aqui, o mesmo de 8,3 kΩ. E depois ele vai passar pelo LED, que é esse LED aqui. Lembrem que por o LED ser um diodo, ele tem um lado certo para colocar ele. Essa perninha menor aqui tem que sempre ficar do lado negativo, do lado de menor potencial. Então, se eu fechar o circuito aqui, colocando o LED, ele acende. Então, o que está acontecendo? Os elétrons estão saindo aqui do lado negativo, passando por toda essa fileira, passando pelo LED e depois pelo resistor aqui, e saindo, voltando para a bateria. Se eu não colocar esse resistor aqui, o LED ele vai acabar queimando, porque ele não aguenta uma tensão de 9 volts. Então, vamos medir aqui qual que é a tensão que está passando que o LED está sofrendo. Então, ó, o LED está sofrendo uma tensão de 1,8 volts. Se eu não tivesse colocado o resistor, ele estaria sofrendo uma tensão de 9 volts e ele iria acabar queimando. Outra coisa, se eu medir aqui a tensão do resistor, 7,2. Reparem que a soma da tensão aqui com o do LED dá exatamente os 9 volts da bateria. Esse daqui seria um exemplo de associação em série dos resistores. Por que em série? Porque a corrente passa em um único caminho, né? Ela sai daqui, passa por esse resistor, passa por essa fileira, esse, e vai passando por cada um dos resistores. Se eu fechar o circuito agora, o LED ele vai acender, né? E uma característica da associação em série é que se eu tirar qualquer um dos resistores, ele vai acabar abrindo o circuito, né? Então o LED vai apagar. Então, se eu tirar esse resistor, o LED apaga, colocando de volta. Se eu tirar esse daqui também, o LED apaga. E outra coisa, cada um desses resistores tem uma resistência de 8,3 kΩ. Então, se eu quisesse substituir esses 4 resistores por um outro único resistor, eu teria que substituir ele por um resistor de 33,2 kΩ, que seria a resistência equivalente, né? A soma dos 4, porque está associado em série. Esse daqui é um exemplo de associação em paralelo. Por que em paralelo? Porque a DDP aplicada em todos esses 6 resistores aqui, ela é a mesma. Reparem que o potencial que está nesse fio vermelho aqui é o mesmo que chega por esse fio laranja aqui nesses 3, e é o mesmo que chega nesse fio preto nesses 3. E do outro lado a mesma coisa, né? Todos eles terminam nesse ponto aqui. Então, se eu fechar o circuito aqui colocando o LED, ele vai acender. Reparem que ele acendeu com muito mais intensidade do que na vez em série, né? Porque a resistência equivalente na vez em série, você somou todas as resistências. A resistência equivalente é uma resistência muito maior, de 33 kΩ. Aqui, como todos eles são iguais, você vai dividir por 6 a resistência equivalente. Então, está com uma resistência equivalente bem pequena aqui, o que faz com que a queda de tensão seja menor, ou seja, tem uma tensão maior aqui passando nesse LED. Então, por exemplo, se eu tirar um desses fios aqui, deixando de ser 6 em paralelo para ser só 3 resistores em paralelo, a tendência é que a intensidade desse LED diminua. Vamos ver se isso é verdade. Ó. Desconectando o laranja aqui, reparem que o LED está com menos intensidade agora. Deixa eu fazer uma medida da tensão ali. Ó. A tensão com os 6 resistores, ela é de 1,93. E se eu tirar um cabo, a tensão agora vai ser menor. Né? Ó, 1,85. Reparem que a tensão diminuiu.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.